Olá, esse canal aqui é dedicado sempre às grandes civilizações da antiguidade. E continuando com o nosso assunto sobre o Império Romano, hoje nós vamos falar sobre o grande general romano Júlio César, primeira parte. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative as notificações para você poder ficar sabendo da nossa programação semanal. E principalmente faça seus comentários aqui embaixo para mim poder saber se você está gostando do que eu estou fazendo. Último século a.C., Roma está assolada por guerras civis e conflitos entre seus generais e senadores ávidos por poder. Nesse clima de terror, ele nasce no ano 100 a.C., recebe o nome de Caio, seguido pelo nome do clã, que era Júlio, e fechando com o nome da família, que era César. Caio Júlio César, que ficou mundialmente conhecido como Júlio César. Ele foi criado para honrar o nome da família, na guerra e na política. Aos 15 anos, já acompanhava o pai no Senado e tomava pé das intrigas palacianas que lá aconteciam o tempo inteiro. Com 16 anos, ele fica arrasado com a morte do pai e principalmente com o estouro de mais uma guerra civil. Sua família, por azar, fica do lado perdedor da guerra e César não vê outra saída a não ser se alistar no exército para poder sumir de circulação de Roma. Ele serve de maneira honrosa por 4 anos na Legião da Ásia Menor e acaba recebendo uma medalha chamada Corona Cívica, que só era dado para os heróis que salvavam um companheiro da morte certa. Como tudo em Roma é muito transitório, a situação política de lá vira de novo e a sua família é perdoada. César então resolve voltar para casa. Só que mesmo com o perdão, a sua família tem todos os bens tomados. E aí César tem que trabalhar duro para poder sustentar todo mundo. Ele vai trabalhar como advogado e aí ele abraça a todas as causas populares. Como forma de se especializar na profissão, ele resolve fazer um curso de oratória na cidade de Rhodes, na Grécia. E na volta, o seu navio é sequestrado por piratas para pagamento de resgate. Os piratas pedem de resgate 2 talentos de prata, que hoje em dia seria mais ou menos $300 mil. Mas só que o Júlio César já tinha uma personalidade muito ímpar, arrogante. Ele fala que essa quantia é ridícula e que ele valia pelo menos 50 talentos de prata para o seu resgate. Os piratas acham isso tudo muito engraçado e pedem então essa quantia pelo resgate de Júlio César. Durante todo o tempo do seu cativeiro, ele avisava aos próprios piratas que assim que o seu resgate for pago, ele voltaria e crucificaria todos eles. Os piratas achavam que todas essas bravatas do jovem riquinho eram muito engraçadas, mas eles realmente não conheciam o jovem Júlio César. Assim que ele foi libertado, depois que o seu resgate foi pago, ele começou de imediato a contratar mercenários para a captura dos piratas nas cidades costeiras. Não demorou muito e ele conseguiu capturar todos eles. E ele mandou crucificar. Só que aí, num ato de misericórdia, ele manda cortar-lhes a garganta para poder evitar uma morte cruel e lenta nas cruzes. Aos 31 anos, ele vai servir como questor na Espanha. E lá, ele vê e chora aos pés de uma estátua do Alexandre o Grande, se lamentando, porque na idade do Alexandre, quando ele já era dono do mundo, Júlio César ainda cuidava de papéis. Um ano depois, César já retorna para Roma como senador e se casa pela segunda vez com uma mulher muito rica e influente. Júlio César, nessa época, já era muito, mas muito ambicioso e tudo que ele fazia era calculado meticulosamente para poder chegar ao poder como cônsul. Para vocês terem uma ideia de como a coisa funcionava na República, ela era um sistema complexo de poder entre a aristocracia e o exército. Assim, dessa forma, nenhum aristocrata conseguia manter um poder muito grande. E também tinha a questão da idade para ser cônsul. Você só poderia ser cônsul com 42 anos para cima. César, evoluindo sempre, ganha um cargo dentro da cidade de Roma que simplesmente vai virar o jogo para ele.
Ele vira uma espécie de prefeito da cidade de Roma para cuidar principalmente do divertimento do povo. Para poder chamar a atenção do povo em geral para si, ele consegue uma grande quantia de dinheiro emprestado e produz um espetáculo nunca antes visto em Roma. Cara, ele simplesmente cerca e inunda de água o campo de Marte, que era um descampado gigantesco que existia fora dos muros da cidade, para poder encenar uma batalha naval épica da época da Guerra de Cartago. E paralelo a isso, ele organiza 2 grandes torneios de gladiadores. Um enorme, só com grandes animais, do norte da África, e outro com 320 duplas de gladiadores que vão lutar até a morte. Agora, vocês imaginem se o Coliseu, que foi inaugurado em 80 d.C., já existisse nessa época de Júlio César. Iria fazer uma festa lá, ia ser uma loucura. O povo de Roma urrava de prazer com toda essa matança. Eles adoravam Júlio César. Cara, ele gasta rios de dinheiro com seus empreendimentos políticos. E seu estilo de vida é uma loucura de gastança. Nesse momento de sua vida, ele se alia aos 2 homens mais importantes de Roma. Primeiro, Marco Licínio Crasso, que é o homem mais rico de todos. É o homem que tem mais dinheiro em Roma. Em segundo, ao general Pompeu, que era o general mais brilhante que a cidade tinha. Esse general Pompeu tinha acabado de chegar de grandes conquistas. Ele tinha acabado de anexar para a República a Síria, a Palestina e parte do Oriente. E aí, malandramente, o César sela uma união, uma aliança sólida entre eles, casando Pompeu com a sua única filha, Júlia. Realmente, esse casamento da Júlia, filha do Júlio César, com Pompeu, deu muito certo, porque eles se amavam, se gostavam muito, o contrário dos outros casamentos da aristocracia romana, que eram simples moedas de troca, formas de fortalecer politicamente e militarmente as famílias. César tinha uma personalidade muito feroz, competitiva ao extremo, totalmente ambiciosa. Quando César finalmente consegue se eleger cônsul em 59 a.C., graças àquele acordo, àquele triunvirato que ele tinha feito anteriormente, acontece uma coisa muito doida, porque ele se recusa a dividir o consulado com o outro cônsul eleito com ele, isso como acontecia há quase 500 anos. Sempre foi eleito 2 cônsuls, um tomando conta do outro. Só que o César se recusa a dividir esse consulado. Muito doido isso, porque o César, ele ignora totalmente as leis romanas. E ele usa os seus partidários, os seus apoiadores políticos, para intimidar o outro cônsul, forçando ele a ficar em casa e deixando César livre, governando sozinho. Muito doido isso. A aristocracia romana da época ficou totalmente chapada e os senadores não sabiam como lidar com essa total falta de tradição, formalidade e essa natureza monstruosa que o Júlio César tinha. Quando esse polêmico ano consular de Júlio César termina, ele, para poder se perpetuar no poder, ele resolve ser governador em uma grande província. Aí é claro que o Senado tenta impedir de todas as formas. Mas como sempre, numa reviravolta política, graças aos seus apoiadores, ele consegue se eleger governador da Nabonésia, da Gália Transalpina e da Gália Cisalpina. Bom, de uma certa forma para ele, ainda faltava ele ter um grande triunfo. Ele queria uma guerra de qualquer maneira. E em 58 a.C., ele consegue. Ele intercepta e destrói totalmente uma tribo bárbara que migrava dos Alpes para o território italiano. E aí, aproveitando o embalo e sem autorização do Senado, ele simplesmente invade o norte da Gália e parte para cima de terras ainda não conquistadas, sem nenhuma autorização do Senado. Para vocês saberem e terem uma ideia, Roma se expandia sem nenhum planejamento.
Vastos exércitos marchavam em todas as direções e tudo era resultado de decisões malucas dos próprios generais. Na verdade, os romanos eram o povo mais perigoso do Mediterrâneo da época. Não tinha outro. As conquistas de César eram avassaladoras. Mais de 60 tribos de bárbaros foram incorporadas ao mundo romano. Em 55 a.C., César foi o primeiro homem a construir uma ponte sobre o rio Reno. E logo depois, em 54 a.C., ele também foi o primeiro homem a entrar dentro da desconhecida ilha da Bretanha. Lentamente, a Gália foi sendo totalmente conquistada e a Europa Ocidental acabou se tornando parte da República Romana. Durante 8 anos, Júlio César travou batalhas cruéis e sangrentas dentro daquela chamada Guerras Gaulesas. E ele provou ser um líder nato e um comandante brilhante, sempre na frente da batalha, se misturando aos soldados, sabendo seus nomes de cor, comendo e dormindo ao relento com eles. Simplesmente os legionários adoravam Júlio César. Mas sempre político e diplomata, ele sedimentou a sua volta por cima para a política e o poder em Roma. Ele fazia relatos minuciosos de cada batalha da campanha. Isso tudo para ser lido nas ruas pelo povo de Roma. Ele se promovia o tempo inteiro e os romanos bebiam cada relato que ele mandava. Ele aos poucos estava se tornando o grande herói nacional. Com as suas grandes vitórias, ele se torna um homem muito rico e com prestígio e habilidades para, na volta, fazer uma grande carreira política em Roma. Quando chega o momento da sua volta para Roma, Júlio César pede ao Senado terras nas províncias para serem dadas aos seus soldados veteranos. Mas é claro que os seus inimigos políticos dentro do Senado negaram essa solicitação. E aí Júlio César fica muito irritado. Por que isso acontecia? Porque tradicionalmente o Senado tinha muito medo desses generais super vitoriosos lá distantes nos campos de batalha. Eles temiam que essa verdadeira popularidade deles pudessem ameaçar no futuro a República. O que os inimigos políticos de César queriam, na verdade, no Senado, era abrir um processo contra ele por causa das suas atitudes na década anterior, quando ele foi cônsul. Eles conseguem convencer o Pompeu que César era incontrolável e muito perigoso. E aí o Pompeu rompe com ele. O Senado, nesse momento, ordena a Júlio César que seja entregue o comando das legiões. César sabia que não poderia fazer isso. Ele estaria perdido. Ele seria preso, julgado e condenado. Então ele não vê outra saída a não ser se recusar e declarar guerra a Roma. Pare de comprar livros. É isso aí que você está ouvindo. Comprar livros, mas para quê? O que adianta você ter uma estante cheia de livros se você nem chega perto dela? Não adianta nada. Preste atenção, os livros podem fazer você virar a chave da sua vida. O maior gerador de riqueza é o seu conhecimento. E você pode ler cerca de 40 livros por ano, com total concentração e foco absoluto. Você sabia disso? Olha só, o curso de leitura dinâmica Fast to Read chegou exatamente para ajudar você nisso. Clique no link no descritivo aqui embaixo do meu canal para você poder conhecer esse método inovador. As pessoas de sucesso nunca pararam de ler ao longo de sua vida. O Bill Gates lê uma média de 50 livros por ano e o Elon Musk pelo menos uns 40. Se você não é rico, se você precisa realmente de correr atrás, vai na minha dica. Clique no link aqui embaixo no descritivo do meu canal para você poder conhecer esse curso. Na semana que vem, nós vamos contar sobre a grande vitória de Júlio César na Guerra Civil contra o general Pompeu. E vamos contar também a terrível conspiração dos senadores que culminou com o seu assassinato. Agora, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative os sininhos para você poder saber da programação da outra semana e até o próximo vídeo.